Bom dia, irmãos. Como dissemos no domingo retrasado, hoje nós vamos dar uma ênfase maior sobre alguns princípios bíblicos para se pensar política. Mas antes, vamos fazer uma revisão do que foi dito de mais importante no domingo retrasado. É que a política, em toda a sua história e na sua própria essência, sempre manifestou um caráter idolátrico. Por que ela manifesta um caráter idolátrico? Porque ela sempre parte do pressuposto de que o homem, por meio da sua razão, das suas ideias, das suas convicções, da sua boa vontade, pode consertar o que há de errado com o mundo. Ok? Só que o que há de errado com o mundo? O que há de errado com o mundo e o que há para ser consertado no mundo? E há um pensador chamado Chesterton, que houve um concurso na época do Chesterton, um concurso feito por um jornal dizendo assim: o que há de errado com o mundo? E a melhor resposta é receber um prêmio. E Chesterton então responde assim: eu, ponto. E envia o jornal. E o prêmio dele, então, ele ganhou um prêmio, O que há de errado com o mundo? O próprio homem. Então a política, quando ela vem com essa ideia de que o homem vai consertar o próprio homem, então ela tem esse caráter idolátrico. E ele se manifesta como? Ele se manifesta no fanatismo, na visão cega, a crítica a um grupo, a um partido, a uma ideia, a essa postura de ódio, de raiva, a quem pensa diferente, a quem trabalha de forma diferente. Quando ela deixa de ser uma arte do diálogo pelo bem comum, do diálogo pela busca do acerto, e passa a ser o confronto, então ela vai manifestando o seu caráter idolátrico, de forma prática. E a gente vai ver muitas pessoas perdendo o juízo por causa da política. Há um nome muito conhecido de todos chamado Cazuza. E ele escreveu uma música que diz o seguinte: meu partido, o meu lado, o meu partido é um coração partido. O meu partido hoje é um coração partido, é o que me sobrou. E as ilusões, elas estão todas perdidas, ou seja, eu não nutro mais ilusões, o meu coração está partido. Os meus sonhos foram todos vendidos, tão barato que eu nem acredito. O que o Cazuza está fazendo aqui com essa música? O nome dela é Ideologia. Ele está dizendo: eu já tive uma ideologia, mas em minha ideologia, minhas ilusões que ali estavam depositadas, meus sonhos que estavam ali depositados, só me sobrou um coração partido. E eu fui vendido. Por quem? Pelos representantes da ideologia dele. Então aquela pessoa que se entrega de corpo e alma a uma ideologia política, a um partido, a um candidato, ela termina desiludida, ela termina com o coração partido. Por quê? Porque ela está, sem perceber, buscando em pessoas e em ideias humanas aquilo que só Deus pode dar. Qual é a consequência disso? Nessa mesma música, Cazuza diz o seguinte: aquele garoto que ia mudar o mundo, agora vive em cima do muro. Ou seja, eu estou tão desiludido, e tudo foi vendido, tudo que eu acreditava foi vendido, eu fui traído por aqueles que defendiam as minhas ideias, os meus partidos, as minhas convicções políticas, que agora eu não consigo nem tomar mais posição. Eu não consigo nem me colocar de um lado mais, eu vivo em cima do muro. É interessante isso, porque a gente está vendo isso no próprio país, que depositou esperanças tão grandes em políticos, que agora todo mundo fica querendo fugir da política. Por quê? Porque esperava da política aquilo que ela não podia dar, e não usava ela como mal necessário, como uma coisa que tem limitações da sua devida forma. Então ele começa a gritar na música dele: ideologia, eu quero uma para viver. Eu não consigo acreditar mais em nada, mas eu preciso acreditar em alguma coisa.
né? Eu preciso de uma ideologia, eu não vivo sem uma ideologia, porque Cazuza não conhecia Deus, ok? E quando as suas ilusões são perdidas, quando suas convicções políticas são frustradas, quando ele é traído pelas pessoas, o que acontece? Ele fica sem nada, sem chão, e ele começa a gritar desesperado: eu preciso de uma ideologia para viver. Ou seja, eu preciso de uma nova ideia política. Eu preciso de alguém que me convença mais uma vez de alguma coisa que é possível fazer para mudar a realidade. Ele não encontra Deus, ele ainda continua procurando ideias humanas. Isso não pode ser a nossa perspectiva. E aí nós chegamos na última música de Cazuza. A última música que ele compôs antes de morrer. Tem gente que recebe Deus quando canta. Tem gente que canta procurando Deus. Eu sou assim, com a minha voz desafinada, peço a Deus que me perdoe no camarim. Tem gente que canta procurando Deus. Eu sou assim, com a minha voz desafinada, peço a Deus que me perdoe no camarim. É um homem que está à beira da morte e que ainda não encontrou uma base para sustentar a sua vida, porque a sua vida toda foi baseada em ideias que só lhe decepcionaram, que só geraram frustração. Se você confiar demasiadamente na política, é assim que você vai acabar, né? Frustrado, coração partido, em cima do muro, desacreditando que possa fazer alguma coisa pela sociedade que você vive, ok? Ou senão, vai viver como alguém alienado da realidade, cego por uma posição, achando que vai conseguir com ela fazer aquilo que você jamais vai conseguir. Então nós precisamos ter uma visão um pouco mais correta da política, né? Por isso que a gente viu na aula passada. E uma visão correta da política ela é subordinada à ética, ou seja, ela é uma política que obedece preceitos morais, ou seja, nem tudo é justificado. Os meios pelo qual nós vamos trabalhar a política, seja a política na sua forma que for, eleitoral ou não eleitoral, os meios têm limites morais, né? Ela não pode ocupar o lugar de Deus, não é isso? E ela não pode ser fanática, dogmática, né? Porque senão nós transformamos a política na arte da guerra. E aí a gente falou um pouco sobre Maquiavel e a forma como Maquiavel pensava, e nós vimos como isso pode ser danoso. Ok? Deu para relembrar um pouquinho a aula passada, né? Se tiver alguma coisa, vocês podem levantar a mão, ok? Então hoje nós vamos falar um pouco mais dos princípios bíblicos. Eu preparei depois um material mais prático, né? Qual a função do vereador, qual a função do prefeito, quais são as características da República Brasileira, como funciona o ordenamento político brasileiro. Eu acho que não vai dar tempo da gente chegar aí hoje, mas hoje nós vamos focar em aprofundar os preceitos bíblicos. Então, por favor, abra uma palavra em Deuteronômio 17. Deuteronômio 17, perdão. Antes de lermos o texto e pensarmos sobre ele, é necessário fazer um esclarecimento. Qual é esse esclarecimento? No Antigo Testamento, nós vamos encontrar três leis. A lei cerimonial, que majoritariamente vai estar no livro de Levítico, e que fala sobre como um pecador vai se aproximar diante de Deus Santo. Essa lei cerimonial, ela se cumpre em Cristo. E é por isso que nós não reproduzimos, né, os sacrifícios e a forma de culto do Antigo Testamento. Porque tudo aquilo que se fazia na lei cerimonial, na verdade, é cumprido no próprio Cristo. E quando nós recebemos Cristo, a lei cerimonial se cumpre em nós. Então a lei cerimonial ela deixa de ter sentido no que diz respeito às práticas que se faziam, né? E ela ganha seu sentido amplo no que diz respeito ao sacrifício do Cordeiro Santo Imaculado.
Jesus Cristo. A outra lei é a lei moral de Deus, né? É a lei que condena todos os homens, uma lei universal. Ela é supra-histórica, ou seja, ela não se extingue até a eternidade. A lei de Deus moral, não matarás, não adulterarás, etc. e tal, né? Ela é válida, deve ser obedecida. E há a lei civil, que é um pouco sobre o que nós vamos falar hoje. Essa lei civil era a lei de organização do Estado de Israel. Então a lei civil, ela não é igual à lei moral, ou seja, universal e supra-histórica, né? Ok? Até porque um dia a lei civil não faz mais sentido quando nós estivermos na eternidade. Isso é só um dos exemplos pelos quais ela não pode ser universal e supra-histórica. Ela também não é universal. Ela também não é igual à lei cerimonial, no sentido de que ela se cumpriu cabalmente e ela não tenha mais modalidade para nós. Ok? Então, como é que nós vamos estudar a lei civil? É o seguinte: nós não estamos mais num estado teocrático, um estado governado pelos princípios bíblicos. Nós não estamos mais no estado de Israel, não é isso? Então nós sabemos que a nossa sociedade não vai cumprir ipsiliter a legislação civil de Israel. Além disso, há características da nossa sociedade hoje que não existiam naquela época. Então há problemas novos, questões novas, né? Não existia na lei civil nada a respeito de transporte público, né? Então a gente entende que a sociedade ela vai crescendo, ela vai mudando, e a lei civil, né, ela não consegue acompanhar completamente nos detalhes o que acontece com a nossa sociedade. Mas Alex, então por que não fazemos um governo que obedeça à lei civil? Né? Porque no Novo Testamento não há nenhuma ordem para isso. Porque Jesus Cristo não deu nenhum direcionamento a respeito disso. Pelo contrário, né? Meu reino não é deste mundo. Quando vamos para os apóstolos, a forma como os apóstolos queriam transformar o mundo é pela pregação da palavra, e não pelo estabelecimento de um governo religioso, né? Quando nós vamos ver o apóstolo Paulo falando para escravos continuarem obedecendo seus servos, aliás, os escravos continuarem obedecendo seus senhores, você vê que há de alguma forma a ideia de que nós não estamos aqui com a missão objetiva de criar um novo governo. Mas quando ele vai falar com o Filemão, um cristão, ele diz: olha, você tem que tratar esse escravo como irmão e não como escravo, porque os princípios cristãos são outros. Então, como é que a gente estuda essa lei civil? Pelos princípios. Ela nos dá princípios sábios e práticos de como seria melhor organizar a nossa sociedade, ok? Então ela não é estudada de forma literal, mas pelos seus princípios, seus fundamentos que nos ajudam a refletir. Então vamos lá para Deuteronômio capítulo 17, a partir do versículo 14, diz assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuires, e nela habitares, e disseres: e estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher, homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para ti cavalos, nem fará voltar o povo para o Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor nos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco tomará para si mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei no livro, do que está diante dos levitas, sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que se prolongue os dias do seu reino e dos seus filhos no meio de Israel. Ora, o que é que nós temos aqui?
Deus orientando o seu povo sobre como escolher um rei. Ok? Então Deus vai dar princípios ao seu povo de como escolher um rei. E Deus diz o seguinte: olha, este rei, ele não multiplicará para si cavalos. Ele não multiplicará para si cavalos. E o que significa cavalos nesta época? Cavalos significa força. Cavalos são instrumentos de guerra, são instrumentos de poder. Quando se olhava para um exército, se via a quantidade de cavalos que esse exército tinha, não somente a quantidade de homens. Então, este rei, ele não pode se tornar muito poderoso. É isso que o texto está dizendo. E o que nós temos aqui, então? Que o governo, o poder do governante deve ser limitado. Limitado. Ele não pode acumular cavalo para si, ou seja, ele não pode ter muita força. Ele não pode ter muita força para fazer valer somente a sua vontade, para oprimir o povo, para impedir que haja mudança, caso ele se desvie dos bons caminhos. Então, se ele tiver muita força, vocês não vão conseguir impedi-lo de perpetrar o mal no meio de Israel. O que a gente traz para cá, para os dias de hoje, então? Né? É que um governante, ele precisa de limitação no seu poder. Então, um prefeito, ele não pode querer se sobrepor à Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores não pode querer se sobrepor ao prefeito, a Câmara de Vereadores e o prefeito não podem querer se sobrepor aos juízes, e os juízes não podem querer se sobrepor à Câmara ao prefeito e à Câmara de Vereadores. Por quê? Porque a divisão dos poderes foi uma estratégia de limitar os poderes. De limitar os poderes. Então, uma das grandes funções do vereador, talvez uma das mais importantes, aprovar as contas do prefeito. Aprovar as contas do prefeito. Se o prefeito é muito poderoso, ele pode atrapalhar com o seu poder financeiro, o poder político, o trabalho do vereador. Ok? Mas, se a Câmara de Vereadores não respeita o poder do prefeito, ela também pode impedir o prefeito de trabalhar. Então, a gente precisa ter um balanceamento de poderes. Um balanceamento de poderes. É por isso que os poderes são divididos. O juiz tem que ser independente de partidos políticos, de poderes executivo, do poder legislativo, para que ele possa fazer cumprir a lei, fazer valer a lei. Né? Então, nós vamos observando que, por este princípio bíblico da limitação do poder, defender a democracia é muito possível. Olha, eu não estou dizendo que a democracia é um regime bíblico de governo, preste atenção, não estou dizendo isso. Eu estaria indo além do texto bíblico. Mas nós podemos dizer que a limitação do poder é bíblica. E a democracia é um sistema que procura limitar o poder. Como? Eleições periódicas, mandatos temporários, ou seja, alternância de poder, é uma forma de limitar, porque uma pessoa que passa muitos anos no poder, ela tende a acumular para si muito poder. Um exemplo, nós temos na Rússia um presidente que está há mais de 25 anos no poder. E ele é dono dos dois partidos, o partido da situação e o partido da oposição pertence a ele, ou seja, até o partido que faz oposição a ele pertence a ele. É um negócio complicado, porque você vai dando muito poder a um único grupo, e isso vai dificultando o trabalho. Né? Disso nós também temos o quê? Que a oposição é importante. Então, se você é situação no momento, não olhe a oposição com maus olhos, porque a oposição ajuda a limitar o poder. Ela ajuda a impedir o outro lado de fazer tudo o que quer. Esse jogo político ele é importante para a limitação do poder. Ok? Mas se você é oposição, também não ache que você tem que impedir completamente o outro lado. O seu trabalho também não é esse. Mas o seu trabalho é a limitar os abusos, limitar o poder. Né? Então, o governante ele não pode ter muita força. E Deus diz um negócio interessante: ele não pode acumular muito ouro e muita prata, ou seja, ele não pode se tornar muito rico com o poder. Um governante que usa o poder para se enriquecer, ele acaba se tornando um grande problema. Por quê? Porque ele não vai querer ter limitações de poder.
texto bíblico vai nos ensinando a compreender isso, que ele deve ser limitado por uma lei. No Estado de Israel, ele deveria pegar a palavra do Senhor, mandar copiar num translado e colocar junto do seu trono. É o que está dizendo o texto. A lei de Deus seria a lei que ele deveria obedecer. Mas, pegando como um princípio, nós sabemos que a nossa sociedade não é organizada pela lei de Deus. Infelizmente, os homens são pecadores e rejeitam a Deus. Mas o princípio de limitação do rei, do governante pela lei, ele é importante. Ele é importante. Por isso que nós dizemos o seguinte: se você realmente está preocupado com política, se você realmente está preocupado com a situação do nosso país, da nossa cidade, você deve conhecer a lei. Porque a lei é o instrumento máximo que nós temos de limitação do poder dos governantes. É pela lei que nós podemos limitá-los. Não é? Depois eu vou ensinar como mudar a lei. Como você pode mudar a lei. Você é cidadão, diretamente. Eu vou mostrar para vocês como não é difícil mudar a lei. Mas o princípio bíblico de Deuteronômio 17 é esse: governo deve ser limitado, ele não pode ser absoluto. Aí agora vem uma aplicação prática, muito prática. Se do ponto de vista da organização da sociedade, nós temos que criar mecanismos de limitar o poder de grupos, pessoas, partidos, né? Imagine dentro do seu coração, imagine dentro da sua mente. Você não pode deixar que um agrupamento, um partido, uma ideologia, uma pessoa tenha domínio total sobre os seus pensamentos, sobre as suas ações também, porque esta é outra forma do governante ter poder ilimitado, quando ele consegue penetrar na cabeça das pessoas e fazer com que elas façam aquilo que ele quer sem pensarem no que estão fazendo. Então, o pensamento é também um instrumento de limitação do poder. Como? Aqui dentro. Aqui dentro. É muito importante, biblicamente, que nós tenhamos essa ideia. Nenhum poder pode ser ilimitado. Não é? Nenhum poder. E aí, esse enigma da ditadura, do regime totalitário, que é o regime que quer dominar e controlar a vida de todas as pessoas, esse enigma é o seguinte: que não importa a ideologia, se houver espaço, qualquer homem quer se tornar ditador. Se houver espaço, qualquer grupo quer impor. Na nossa vida é assim, às vezes dentro de casa nós somos assim, né? E na política também é assim. O desejo de imposição, o desejo de poder ilimitado, de estender a sua força, de estender a sua influência. Isso é uma coisa que o homem carrega, e é por isso que somente como sociedade nós conseguimos limitar, criando regras, criando mecanismos, né? E é por isso que a eleição é importante. A eleição ela é fundamental, porque a eleição diz para o político o seguinte: o seu poder é temporário. O seu poder é temporário. É isso que a eleição significa. Por isso que ela é importante, por isso que ela é um ato cívico importante, que nós devemos gostar de participar, né? Porque a eleição é um aviso aos governantes. Ela é um aviso aos governantes. Então o poder deve ser limitado. Alguma pergunta sobre isso? Não, né? Mas olha só, quando vamos lá para a primeira Reis e o povo escolhe o rei, Deus começa a dizer que esse rei não vai agir desse jeito. Vamos lá para a primeira Reis, capítulo 18. Seria quando vocês chegarem lá na terra e vocês pedirem um rei, ele não pode ter muita força, ele não pode adquirir para si muitas mulheres, porque a imoralidade desvia o coração do homem, ele deve ser submetido à lei, ele não pode querer ter muitos cavalos, ele não pode enriquecer. 1 Samuel 18, perdão, 1 Samuel 18. E aí, nós vamos agora para 1 Samuel 18, quando escolhe o rei. O povo diz que quer um rei. Ou seja, o povo diz: nós queremos um governante humano, nós não queremos ser governados pelo Senhor. Aí Deus vai começar a escrever em 1 Samuel 18 o comportamento desse rei. 1 Samuel 8, irmãos, perdão.
eu perdi. A Samuel 8. Versículo número. Deixa eu ver. 10 em diante. Então, olha como Deus vai dizer, no versículo 10. Referiu-se Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei, e disse: Este será o direito do rei, no lugar de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros, e como seus cavaleiros, para que corram diante dele, ou seja, para que pleiteiem as guerras dele. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem as suas armas de guerra e o aparelhamento dos seus carros. Tomará vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivares, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Tomará também os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, olha só, clamareis por causa do vosso rei, que haveis escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Então, apesar de Deus ter dito, olha, o rei tem que ser limitado pela lei, pela minha lei, ele não pode ter muitos cavalos, ele não pode ter um harém para si, ele não pode acumular prata nem ouro. Quando o povo resolve pedir um rei, Deus diz, é exatamente isso que ele vai fazer. E vocês clamarão, amém. Porque esse é o coração do homem. É interessante que, se você começar a estudar, após a morte de Davi, depois do mandato de Salomão, o povo de Israel sempre se desviava quando tinha o quê? Um rei mau. O rei se tornou pedra de tropeço para o povo, né? E esse é o problema da política. Por isso que ela deve ser pautada por limitação de poder, certo? Por limitação de poder. Outro princípio, vamos lá. Deuteronômio 16. Deuteronômio 16. Deixa eu correr, porque senão não vai dar tempo. Deuteronômio 16. Versículo número 17 e 19. Diz o seguinte, a partir do 18. Juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades, ou seja, governantes, né, que o Senhor teu Deus te der, entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A justiça seguirá somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor. Não estabelecerás postes ídolo, plantando qualquer árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti. Provérbios 31, versículo 8 e 9. Eu vou comentar tudo junto depois. Provérbios 31, versículo 8 e 9. Diz o seguinte: são os conselhos que uma mãe está dando para o seu filho, né, que se tornará rei. E aí, entre esses conselhos, ela diz o seguinte: abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Provérbios 29, 4, versículo 4. O rei justo sustém a terra, mas o amigo dos impostos, e aí essa palavra imposto deveria ser traduzida por suborno, o amigo do suborno, né? Ele transtorna a terra. O rei que é vendível, o governante que pode ser comprado, né? Pode ser subornado. 29, 14, versículo 14, aí. O rei que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre, mas nem todos os reis julgam os povos com equidade. O que todos esses textos estão dizendo? Que além de ter poder limitado, o governante deve olhar para os mais vulneráveis. Ele deve olhar para os mais vulneráveis, ou seja, ele deve impedir que haja
opressão na terra, que haja exploração na terra. Ele deve impedir que as pessoas sofram, ele deve olhar pelas pessoas que sofrem e deve ter um olhar mais direcionado para as pessoas que não podem se defender. Esses textos todos dizem três coisas. O governante não deve, ele deve defender os indefesos, ou seja, como ele tem o poder, ele pode se colocar na frente de quem não tem o poder. Certo? Para defendê-los diante de pessoas poderosas na terra. Ele pode usar o seu poder para isso. Ele também deve fazer leis que estabeleçam justiça aos oprimidos. Ou seja, as leis devem corrigir a maldade do homem na terra. E deve fazer justiça. Além disso, ele não pode aceitar suborno ou propina. E suborno ou propina quase sempre está relacionado, quase sempre, não sempre, à questão dos pobres. Por quê? Porque quem é que tem dinheiro para dar suborno e propina? Quem é então que tem dinheiro para perverter o juízo? Não é? Para perverter a ação? Os ricos. Então, um dos princípios é: o governante deve olhar para os mais vulneráveis. Você deve então sempre ter uma visão limitada. E você deve também ter uma visão de que o governante tem que ter esse caráter de olhar para os mais vulneráveis. Isso é interessante. Quase sempre que nós temos um governo ilimitado, ou quase limitado, ou um governo muito autoritário, ou muito poderoso, o segundo princípio, ele se perverte mais ainda. Quanto maior esse poder o governante tem, mais os pobres sofrem. Mas ele perverte a justiça e o direito, porque para se manter no seu poder, ele precisa ter o quê? Articulação com os demais poderosos, com as pessoas mais ricas e mais influentes da sociedade. João Alex, então, assim, pelo correto seria todo o estado brasileiro ser tipo assim, o Rio Grande do Sul, nunca eleger o mesmo candidato, né? Assim, no caso, para a cidade, porque lá tem reeleição, mas nunca elege o mesmo, sempre é o outro. Ou acho um outro, né? Tem 3 para partir. Não, olha só, a questão da reeleição, ela não perverte a ideia da limitação do poder. Por quê? Porque a reeleição é só o reconhecimento de que o tempo de 4 anos é pouco. Você compreende isso ou não? O que a gente está falando aqui sobre limitação de poder é quando não há eleição. Ou seja, quando o povo não pode trocar um governante ruim. Compreende? Ou quando há um só partido. Há um só partido, então o povo não tem opção, aí é um governo ilimitado. Mas quando há eleição, né, aí aquele governante, para se manter, ele precisa convencer a população de que ele merece a confiança da população. Compreende isso? Então, por que a reeleição acabou acontecendo? Dentre vários motivos, né? A gente sabe que tem motivos mesquinhos e pecaminosos por isso, mas existe um motivo específico que é o seguinte: percebia-se que no Brasil não conseguíamos dar continuidade em ações, porque quando trocávamos o governo, ele acabava com tudo que o outro fez e começava do zero. Então, vamos estender para 8 anos, né? Vamos estender para 8 anos. Ainda há pessoas críticas a respeito disso, né? Porém, foi mais ou menos essa a ideia, para dar continuidade. Então, a reeleição ela não é um problema para a limitação de poder. O que seria um problema para a limitação de poder? Não haver, de forma alguma, eleição, isso seria um problema. O outro problema seria o quê? Que aquele governante usasse tanto o bem público para se enriquecer que ninguém mais conseguisse disputar com ele uma eleição, por exemplo. Então isso seria um problema de governo ilimitado, não é? Você compreende isso? Outro exemplo, quando os militares fecharam o parlamento, fecharam o Congresso, então eles decidiam o futuro da nação e não tinha oposição, não tinha voz. Ou quando a eleição para os deputados não era direta, ou seja, os próprios governantes escolhiam quem estaria no Congresso. Aí é poder ilimitado. Você compreende ou não o que eu quero dizer? Né? Então, a reeleição ela não entra nisso. O que entra nisso é quando não há mecanismos que controlem a vontade do camarada que está no poder.
Né? Por exemplo, o cara manda prender toda a oposição dele. Aí é um problema. Mandou prender a oposição toda. A gente tem países que se fazem isso. No Brasil já se fez isso. Ser oposição ao governo brasileiro na época de Getúlio Vargas, na época dos militares, era pedir para ser perseguido. Né? Então isso é um problema, porque é a vontade de mandar sem ter oposição. Poder limitado, precisamos de uma limitação do poder. Outra coisa, quando não temos eleição, ou quando um dos poderes, seja o judiciário, seja o legislativo, é extinto, para que só uma pessoa mande, só um grupo mande, aí nós temos problemas de limitação de poder. Nós não podemos defender teses que queiram acabar com os mecanismos que controlam o governo. Né? Nós não podemos. Por exemplo, no Brasil, o STF deveria ser escolhido por eleição. É uma opinião minha, pessoal. Por quê? Porque você tira dos políticos, não é do presidente, dos políticos, porque o presidente não escolhe sozinho. Né? Tem que passar pelo Congresso. Então, dos políticos, você tira dos políticos o poder de escolher quem vai puni-los. É um exemplo disso. Alguns países praticam a eleição para o judiciário. Né? Seria muito interessante isso. Porque você... Exato. Sim. Você vai analisar o currículo, as ideias, né? E aí a população escolhe. Se ela escolher maus juízes, ela vai sofrer. Né? Mas, por exemplo, no Brasil o que se institui é que os próprios políticos escolhem eles que julgá-los. Isso é um problema. Né? Porque eles acabam fazendo acordos entre eles. Isso é um problema. Né? Outro problema de limitação de poder. Pega a folha lá de financiamento do político. Né? Então, muitas pessoas que têm interesse, muitas empresas que têm interesses, elas financiam aqueles políticos. Elas financiam aqueles políticos. Eles se tornam campanhas extremamente poderosas, difíceis de disputar, porque elas acumulam muito dinheiro, mas isso vem a custo de acordos. Né? E aí esses acordos enriquecem esse governante e faz com que mais pessoas, empresas dessas, queiram também uma boquinha. E o que acontece? Um ciclo. Eles tendem a se perpetuar no poder. Nós mudamos os nomes, mas não mudamos quem comanda. Então, por exemplo, no Brasil há um livro chamado Os Donos do Poder, de um jurista e cientista político chamado Raimundo Faoro. E ele vai mostrar como no Brasil nós tínhamos uma monarquia, e aí tem a independência do Brasil. Quem decretou a independência do Brasil? Não foi o povo. Foi a nobreza que vivia em volta da monarquia, do rei. Quem virou o imperador? O camarada que vinha da família portuguesa que mandava no Brasil. Está entendendo? Aí entramos no Império. Aí depois do Império vem a República. Aí quando a gente olha, quem foi que decretou a República? Né? Pessoas em torno do imperador que não estavam mais sentindo segurança de que iria conseguir manter os acordos firmados. Compreende isso? Então ela vai lá e derruba o imperador. Aí nós entramos na República. Né? Quem é que vai controlar a República? O povo? Não, os militares. Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, todos do Exército. Certo? Vamos caminhando mais um pouquinho. O que a gente vai ter no Brasil? Um monte de problemas sérios, políticos sérios, problema econômico muito sério, uma conturbação social. Nós vamos ter uma nova ditadura, Getúlio Vargas. Né? Getúlio Vargas. Nós temos uma guerra, por exemplo, em São Paulo, uma Revolução Paulista de 1932, em que os paulistas eles não aceitam o candidato que foi eleito. Né? A Getúlio Vargas vem do Rio Grande do Sul, com o exército maior, vence os federados paulistas, começa um regime democrático e depois da ditatorial. Estado Novo Brasileiro, ditadura. 15 anos de ditadura com Getúlio Vargas. Olha só a história do nosso país. 15 anos de ditadura com Getúlio Vargas. 15 anos de ditadura. Quem ganha a eleição quando ele sai? O cara que ele indicou. Aí o Raimundo Faoro vai mostrando como, no final das contas, as coisas não mudam. Nós temos um período democrático pequeno,
Jânio Quadros, Kubitschek, Dutra, João Goulart, período democrático pequeno, o que a gente vem? Ditadura de novo no Brasil, os militares. Só que quando você vai vendo, não importa quem esteja lá na ponta, né? Quem está em volta são as mesmas pessoas. É isso que o Raimundo falou, vai defendendo, né? Vai defendendo. E outras pessoas depois vão desenvolver o trabalho dele até os dias de hoje, para mostrar que isso continua até os dias de hoje. E o Raimundo falou vai chamar isso de patrimonialismo. Eu vou explicar para vocês o que é isso. O patrimonialismo é quando um pequeno grupo de pessoas na sociedade se apropriam daquilo que é público. E fazem isso de forma tão bem estruturada que se perpetua ao longo do tempo. Então, pessoas que estão próximas ao Estado, elas sempre vão se favorecer dos bens públicos, elas sempre vão ser mais ricas, e por serem mais ricas, elas sempre vão ser mais poderosas, e por serem mais poderosas, elas sempre vão determinar quem vai ser o governante. E a gente cria um ciclo, não sai. Né? E aí, quando você pensa que você está mudando, você não está mudando, porque a pessoa que entra, ela está dentro da mesma lógica patrimonialista, porque quando ela entra, ela vai governar com esse mesmo grupo de pessoas. E a sociedade não muda. O Brasil está encurralado. Ele está encurralado. Né? Então, qual é o meio para combater isso? Maior participação popular na política, né? Um controle mais rígido da lei sobre o comportamento dos políticos. Eu vou falar um pouco sobre modificar a lei, por exemplo. Nós precisamos modificar a lei, acabar, por exemplo, com o foro privilegiado. Porque o foro privilegiado é um problema de limitação do poder. Quando a pessoa, o governante, ele não se submete às mesmas leis que ele se submete, que a Taíde se submete, ou seja, as mesmas leis que os seus subordinados se submetem, o mesmo padrão de lei, de julgamento, ele acaba se tornando mais poderoso do que ele deveria ser. Você compreende? Então, a reeleição ela não é esse mecanismo. É uma coisa um pouco mais complicada do que a reeleição. Né? A ideia de não ter eleição, sim, seria um mecanismo. Né? Mas a reeleição não. Entendeu? Né? Então, é isso. Deve ser limitado. Para vocês terem ideia, nós temos 25 anos de democracia no Brasil. 25 anos. Na América Latina toda, ou seja, todos esses países aqui, Brasil, Argentina, Paraguai, Chile, Bolívia, Venezuela, nós não conseguimos passar 50 anos de democracia. Por quê? Porque os nossos mecanismos de limitação do poder são frágeis. São frágeis, por isso que o brasileiro tem um motivo dobrado para se preocupar com política. Mas se preocupar com política do jeito certo, como cidadão. Sem o apego ao candidato, ou ao governo, ou ao partido, mas sempre pensando no bem comum. Né? Olha, calma aí, tem que limitar o poder. Vocês compreendem? A ideia seria essa, né? E quem sofre? Sempre os mais vulneráveis, quem sofrem. O governante deve estabelecer a justiça, punindo quem faz o mal e enaltecendo quem faz o bem. Está lá em Romanos isso. Ou seja, quando diz que o governante ele tem espada para punir o mal, isso é um conceito que na sociologia vai ser trabalhado por um sociólogo chamado Max Weber. Ele diz que o Estado é aquele que tem o monopólio do uso legítimo da força física. O que significa isso? Eu posso exercer força física? Posso. Vou lá e bato no ele. Mas eu não tenho o uso legítimo dela. O que vai acontecer comigo? Eu vou ser preso. Quem é que pode exercer força física? O Estado. Ele pode exercer sem ser punido. Para quê? Para punir os maus. Agora, quando o Estado usa sua força para punir os bons, ou seja, para punir quem não feriu a lei, ele perverte o motivo pelo qual Deus lhe deu autoridade. O motivo pelo qual Deus lhe deu autoridade. Né? Então nós temos no Brasil um Estado extremamente controvertido. Não é uma política, é um Estado. Por quê? Porque o nosso Estado ele propaga a injustiça sobre os poderosos. Né? Ele propaga a injustiça sobre os poderosos. Por exemplo, no nosso Estado, Tribunal de Contas do Estado,
nós temos 4 ex-políticos no Tribunal do Campo do Estado. 2 deles elegeram filhos na política, ou seja, eles vão avaliar as contas dos seus próprios filhos. Olha que problema, né? Então, o nosso Estado ele tem abusado dessa autoridade, né? Então, nós precisamos o quê? Fortalecer os instrumentos de luta democrática no país. O que são os instrumentos de luta democrática no país? O direito à fala, o direito à organização política. As pessoas têm que ter direito de se organizar politicamente para questionar a sociedade, questionar o Estado, né? Lutar contra o Estado, mecanismos que facilitem a participação eleitoral daqueles que não têm dinheiro, né? Então, por exemplo, a gente não tem que defender em si. Eu entendo, o Estado não deve financiar a eleição, eu entendo, tudo bem, mas na verdade a eleição tem que ter uma limitação de gastos, porque não importa se o Estado financia ou se o empresário financia. Eleições muito caras impedem que outras pessoas participem das eleições. Você tem ali perversão de direito, né? Então nós deveríamos ter o quê? Um teto. Não se pode gastar mais do que X para uma eleição. Compreendem a lógica assim, das coisas de limitação? Para que mais pessoas possam participar do jogo democrático, né? Se você quiser ser um candidato hoje, você mesmo sabe que você vai ter sérias dificuldades, né? Leis, por exemplo, que estabelecem maior justiça na distribuição do fundo partidário. Se ele não acabar, que ele deveria acabar, mas na distribuição do fundo partidário. Quem controla o fundo partidário? Os dirigentes dos partidos. Eles controlam os fundos partidários. Então, eles escolhem o candidato para qual vai mais dinheiro. E se você quiser, como cidadão, se filiar a um partido e fazer uma campanha, você vai ter um correligionário do seu partido com uma campanha muito cara e a sua muito barata. Olha que complicação. Então, nós como igreja, que não temos o apego fanático a um político, a um partido, a uma ideologia, é que podemos contribuir com esse tipo de ideia. Como cidadãos, não como igreja, mas como cidadãos cristãos, que estão livres desse apego. Deveríamos nós, ao invés de estarmos brigando nas trincheiras das ruas, sermos voz de sensatez. Voz de sensatez, chamando as pessoas à prudência. Mostrando que o nosso país precisa de coisas mais sólidas e mais profundas para se organizar. Então, o Estado ele deve enaltecer quem faz o bem e punir quem faz o mal. Né? Quando há injustiça nisso, quando há perversão nisso, o problema da autoridade se instaura. Por quê? Porque as pessoas param de respeitar a autoridade política, já que ela não está fazendo o seu papel. Né? O que acontece? Aí nós temos um problema, vamos lá. A população fica revoltada e resolve fazer o quê? Voto de protesto. Voto de protesto. Aí o que ela faz com o voto de protesto? Ela vota branco para mostrar que ela não aceita nenhum daqueles candidatos? Não. Ela não faz isso. Ela vai lá e escolhe o pior candidato. O palhaço. Para dizer que ela não aceita o que está aí. Ela vai lá e escolhe o palhaço. Né? Ela vai lá e escolhe o palhaço. Para dizer que ela não aceita. Se ela coloca alguém que não tem a mínima condição de estar lá. Ok? Aí o que ela faz? O que acontece quando ela faz isso? 5 deputados são puxados por aquele palhaço. O seu voto de protesto colocou 6 pessoas despreparadas no Congresso. Está vendo como a gente precisa se politizar, mas do jeito certo? De um jeito inteligente? Né? Na outra reeleição dele, ele ainda tira onda do povo e o povo ainda elege ele de novo. Elege de novo. Então, o que é o voto branco? É um voto possível? O voto branco é um voto possível, sim. O nulo não é aconselhado, mas o branco é. Por quê? Porque o branco é quando você diz assim: nenhum dos 2, nenhum dos 3, nenhum dos 4, nenhum dos 5 me representa. É uma forma de coletivamente a sociedade dizer para os políticos que ela está acordada. Sabe o que aconteceu na eleição passada? Na eleição passada, a presidente, os votos brancos e nulos eram superiores do que os votos que elegeram o atual presidente.
eram superiores ao voto de eleição. Ou seja, a população está dizendo para os políticos que ela está querendo que as coisas mudem. Não estou fazendo apologia ao voto branco, estou dizendo para que serve. Certo? Preste atenção, vocês não fiquem criando coisas em cima do que eu estou falando, não. Não estou fazendo apologia, estou dando um exemplo. Né? Mas não é votando em qualquer um que você vai fazer voto de protesto. Você precisa analisar em quem você vai votar. Se eu perguntar para qualquer um de vocês aqui, 10% no máximo vai saber quem foi o deputado estadual que votou. 10% no máximo vai saber quem foi o deputado federal que votou. Aí os 10% que lembram, quem foi o deputado estadual e federal que perguntou, não sabe 10% do que eles fizeram nesses últimos 2 anos. E aí a gente quer falar de política. Preste atenção como as coisas são. A gente quer falar de política, mas a gente, na verdade, não tem se interessado por ela do jeito certo. Não é. É como a gente, às vezes, elege um vereador, que vai ser o nosso representante lá na Câmara dos Vereadores, né? E muitas vezes passa os 4 anos e a gente não vai lá. Uma sessão lá na Câmara dos Vereadores para ver se realmente ele está cumprindo o que ele prometeu. Porque muitas vezes a gente nem pergunta a um vereador, quando vai pedir o nosso voto, quais são os projetos que ele tem para a cidade. Sim. Então, como é que a gente vai cobrar a ele se ele está fazendo ou não? Se a gente nem perguntou quais são os projetos que ele tem. Então, aí essa semana eu fui na Câmara de Vereadores do meu município no site, ver as leis que eles aprovaram nos últimos 4 anos. Eu vou votar, né? Eu vou dar uma olhada nas leis. Vocês podem entrar lá no site da Câmara de Vereadores das Dores. 60% é mudança de nome de rua. Está entendendo? Mas se você quer se interessar por política, você tem que ir atrás. As contas do prefeito, do presidente, estão todas disponíveis. Né? As leis e as atuações dos congressistas, vereadores, deputados, senadores, estão todas disponíveis. Quando ele falta uma sessão, quando ele não falta. Mas você não pode ficar aqui no WhatsApp recebendo essas informações. Você precisa ir lá no site oficial. Ok? Por quê? Porque lá é onde tem informações de verdade. Não dá para se informar por terceira mão. Por quê? Porque quem informa também tem posição. Né? E não, às vezes não informa do jeito certo. Às vezes o dado está até correto, mas bota do jeito. Então vai lá, gente, na fonte. A gente pode sentar, eu posso ensinar como é que acha, como é que vê. Gastou quanto de gasolina nesses últimos tempos? A democracia possibilitou, por exemplo, a forma de fiscalização das políticas do nosso dinheiro pelos conselhos participativos. Então, cada um de nós aqui pode, por exemplo, entrar em um conselho participativo, que é justamente o grupo que vai analisar as contas do que é gasto na assistência, do que é gasto na saúde do nosso município, do que como é que está funcionando aí a educação. Então, todo mundo aqui pode se inserir em qualquer conselho participativo de pré-pau. Isso é uma forma de fiscalizar o gasto, a entrada, o que é que está fazendo o programa, né? E não está diretamente relacionado assim ao partidarismo, por exemplo, para quem está criando aversão a isso. A gente precisa entender que a eleição não é o único mecanismo de participação política, certo? Talvez não seja nem o mais importante. Então, já que a gente entrou nisso, eu vou pular o assunto e vou aqui. Democracia participativa. Por exemplo, lei de iniciativa popular. Você é o vereador da cidade. Lei de iniciativa popular. Preste atenção, em Frei Paulo, nós temos 12.300 e pouquinhos eleitores. 12.300 e pouquinhos eleitores. Isso significa que, pela Constituição Federal, com a assinatura de 5% desses eleitores, ou seja, olha só, com a assinatura de 650 pessoas em Frei Paulo, você pode apresentar um projeto de lei na Câmara de Vereadores. Ou seja, você não precisa esperar por eles. Né? Então você pode apresentar um projeto de lei na Câmara de Vereadores com 650 assinaturas. Se você quiser alterar a lei orgânica do seu município, aí você vai precisar de um pouquinho mais de assinaturas. Eu não fiz a conta não, 30%. Mas 5% você consegue fazer uma lei. Por exemplo, uma lei. Eu estou pesquisando a possibilidade de fazer uma lei no meu município, porque quando eu comecei a estudar isso aqui para apresentar aqui, eu comecei a ficar inquieto com algumas coisas, né? Então,
eu pensei assim, olha, numa lei que vai ter pouca rejeição, eu pensei o seguinte, criar uma semana de atividades interdisciplinares nas escolas do meu município que ensinem a questão do respeito à dignidade das mulheres, né, e promovam a educação nas crianças contra a violência doméstica. Contra a violência doméstica. Então, em Frei Paulo, eu vou falar sobre Frei Paulo, com 650 assinaturas você leva essa lei para a Câmara. Só que você não está levando essa lei para a Câmara, 650 eleitores estão levando essa lei para a Câmara. Ok? Então, o vereador que vai votar nessa lei, ele está votando contra ou a favor da opinião de 650 eleitores. Compreende a força que essa lei tem? E que você pode fazer? Agora, quantos membros tem aqui na igreja de Frei Paulo? Quantos visitantes nós temos, membros, congregados? 100 pessoas. 100 pessoas. Se cada uma colher 10 assinaturas, quantas assinaturas nós vamos ter? 1000 assinaturas. Quantas a gente precisar? 650. A gente precisa ficar esperando os políticos? Não precisa. Então o que pode ser mudado na minha cidade? Né? O que pode melhorar? O que pode ser mudado? Nós podemos começar a pensar isso. Os conselhos municipais, como o Bruno disse, nós temos vários, eu botei alguns. Conselho do Direito da Criança e do Adolescente, Conselho da Educação, Conselho da Saúde, Conselho Tutelar, Conselho da Assistência Social, Conselhos de Pais, etc. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, o Conselho da Saúde. O Conselheiro da Saúde, ele vai aprovar ou não, é isso? A lei ou os gastos com saúde no seu município. Quem são os conselheiros? Você sabe? Onde o conselho se reúne? Você sabia que mesmo que se você não for um conselheiro, você tem direito a assistir às reuniões do conselho? Ou seja, ver se eles realmente estão discutindo o que eles deveriam estar discutindo? Vocês sabiam que o conselho não é composto só pelo governo? Tem membros da sociedade civil que podem participar do conselho e você pode participar? Hã? Como? O pastor é membro do Conselho de Saúde. Já se reuniu? Como é o trâmite? Quer falar alguma coisa? Exatamente mesmo, para fiscalizar, planejamento também e tal, ver a verificação que está aqui, quantidade, ver a nota fiscal. Ou seja, os conselheiros têm o poder de fiscalizarem o prefeito, assim como os vereadores. E o cidadão também tem o direito de fazer leis, assim como os vereadores. Preste atenção, a democracia participativa acaba sendo mais importante no país que nós vivemos. Né? Outro modelo, audiência pública. Qual é a função da audiência pública? A audiência pública é o seguinte, é quando a sociedade chama um representante de alguma esfera do governo para prestar conta. Para prestar conta. Pode ser o Ministério Público também. O Judiciário também entra nessa questão da audiência pública. Então, nós, como sociedade, podemos nos reunir e queremos uma audiência pública para discutir alguma questão. Por exemplo, as pessoas estão reclamando das prefeituras que receberam muito dinheiro para o combate ao Covid. A população pode exigir uma audiência pública para que o prefeito da sua cidade apresente as contas. Ele para prestar conta, nós podemos fazer isso, nós só precisamos nos mobilizarmos para isso. Então a gente tem que parar de pensar que a política é só eleição, se você realmente quer participar dela. Né? Plebiscito e referendo, essas formas de participação do eleitor, né? Quando tem um plebiscito, como o governo faz uma medida e depois ele faz uma consulta ao povo para ver se o povo aprova ou não essa medida. E o referendo o plebiscito é quando o governante quer fazer uma medida, mas antes de fazer, consulta ao povo. Né? E o referendo é quando ele já fez medida, e aí ele vai consultar o povo para ver se o povo valida ou não essa medida. Então tem questões na sociedade que são tão complexas que elas devem ser decididas coletivamente. Elas devem ser decididas coletivamente. Então comece a pensar na política de forma mais ampla. Não somente partidos, não somente eleição, mas outras formas de participação política que são muito importantes. Né? Então, de repente, você pode criar uma lei
na sua cidade que favoreça o menor abandonado. E aí você está mudando a realidade de vida de uma pessoa, de verdade. E ao mesmo tempo você está mostrando para os políticos que você, como cidadão, está esperto, né? Então, por exemplo, existe hoje uma iniciativa, um grupo de jovens de Minas Gerais, se não me engano. Eles desenvolveram um aplicativo, escreveram esse aplicativo no prêmio Google de Inovação, em 2014, ganharam o prêmio Google de Inovação e o prêmio é justamente o financiamento da ideia. Essa ideia é o Mudamos. O que é o Mudamos? É um aplicativo em que você pode, nele, criar um projeto de lei, de iniciativa popular, e aí você encaminha para as pessoas votam nesse aplicativo, o próprio aplicativo vai olhar os dados e conferir para ver se eles estão corretos, e o próprio aplicativo lhe dá pronto para você entregar à Câmara de Vereadores quando o número de assinaturas necessárias estiverem sendo feitas, para você já está pronto o documento para você entregar. Olha que interessante, né? Porque não impede de colher também assinaturas manuais, mas que facilita o processo. Então, isso é só um exemplo que uma busca rápida vai lhe dar de possibilidades. Então nós devemos sim participar da política eleitoral, votando de forma consciente, avaliando, cobrando, né? Mas nós também podemos participar da política de outras formas, né? Por exemplo, você já foi lá na sala do Conselho Tutelar de Frei Paulo pedir para ele prestar contas? Porque todo servidor público é obrigado a prestar contas. Compreende? Todo servidor público é obrigado a prestar contas. Nós moramos numa cidade interior. Todo mundo sabe, por exemplo, eu vou usar o termo popular, todo mundo sabe onde existe um cabaré na cidade. Todo mundo sabe. Ou eu estou mentindo? Eu nem sou de Frei Paulo, eu não sei, mas eu sei que você sabe. Né? Você já pensou em ir lá no Conselho Tutelar denunciar? Vocês têm que ir lá, porque tem menores de idade naquele ambiente. Isso é participação política cidadã, positiva, reflexiva, sábia, que muda a sociedade. Né? Nós podemos fazer isso. Então eu pulei para mostrar isso. A democracia participativa deve se ampliar, né? Deve se ampliar. Alex, exemplos. Estou acabando. Tem cara feio para mim dar, mas eu gosto mais do assunto. Lei da ficha limpa. Lei da ficha limpa. É uma lei que o político que foi uma vez condenado fica inelegível por pelo menos 8 anos. Por corrupção, por administrativa, etc. E tal. Quem criou essa lei? Quem foi o deputado que criou essa lei que limitava o poder dele? Quem foi? Nenhum. Essa lei foi criada pelo povo. Foi um projeto de lei de iniciativa popular. A lei da ficha limpa. Olha que interessante. Sabiam que existem no Brasil pelo menos 100 municípios que aprovaram uma lei da ficha limpa municipal? Todas elas de iniciativa popular. Todas. A lei da ficha limpa municipal, que faz o quê? Ela até amplia a ficha limpa normal. Todas criaram. Foram todas criadas por pessoas do município. Vocês lembram daquele caso da morte da filha de Glória Pérez, uma autora de novela da Globo? Vocês lembram? Sim. Pois é, vocês lembram o nome dela? Eu não lembro. Deixa eu ver aqui, viu? Yasmin, não. Oi? Eu não lembro. Enfim. Daniela Pérez. Daniela Pérez, né? Nós temos a lei Daniela Pérez, com a lei de iniciativa popular, né? A respeito da questão da violência contra a mulher. Foi uma lei de iniciativa popular que aumentou a penalidade do agressor de mulheres. A comoção daquele caso fez a população
se manifestar e fez uma lei de iniciativa popular. Isso são exemplos nacionais. Por quê? Porque nós não conhecemos aqui exemplos municipais. Mas é muito mais fácil fazer uma lei no município. Né? Eu fiquei abismado quando eu descobri que em Frei Paulo são 650 assinaturas para se fazer uma lei. Para se apresentar uma lei. Os vereadores vão precisar votar. Né? Mas o histórico diz que normalmente eles aprovam, porque eles estão votando contra a opinião de 650 eleitores. Mas essa votação ela é Pública. pública. Você pode participar e o grupo que fez a lei tem o direito a apresentá-la lá na Câmara. Certo? Então você vai apresentar a lei, falar, defendê-la, né? E eles vão discuti-la lá. Mas aí a mobilização tem que acontecer, né? Para que as pessoas também possam ir lá no dia, etc e tal. Eu descobri uma cidade muito interessante em que a cidade conseguiu diminuir o salário do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores por meio de uma lei de iniciativa popular. Eles fizeram a lei, colheram a assinatura e um dia todo mundo foi para a porta da Câmara, não teve jeito. Eles tiveram que diminuir o salário deles. Né? Então nós podemos. Você pode fazer uma lei mudando uma forma de coleta de lixo na sua cidade. Se sua cidade tem problema de lixo, eu acho que ela um dia sim, um dia não dá certo. Eu estou dando um exemplo aqui, né? Então você pode instituir que a coleta de lixo no município tem que ser diária. Um exemplo, estou dando um exemplozinho bobo. Né? Se mais cidadãos se mobilizarem, a gente consegue fazer alguma coisa. Então, Eu acho que é uma lei popular. Portal da Transparência é uma lei popular. É uma lei popular. E já teve muitos efeitos, porque houveram já muitas denúncias de cidadãos de erros nas contas do governo. Né? Já houveram, sim. Né? Superfaturamento. Então a gente gosta muito de bater no presidente, no prefeito da cidade, no presidente do país, nos executivos. Mas vereadores, deputados, senadores aprovam conta. Se o cara rouba, significa que aquele cara lá embaixo não analisou direito. Não viu que estava superfaturado. Compreende? Tapou os olhos para o superfaturamento de uma nota de gasolina. Né? Porque o dinheiro que é roubado, o cara não pega o dinheiro aqui e bota no bolso. Ele apresenta provas para dizer que aquele dinheiro saiu de forma honesta. Só que essas provas é que são fraudulentas. Cabe ao vereador e o Congresso analisá-las. Né? Então a gente gosta muito de bater no executivo e acha que a gente vai mudar só mudando o executivo. E eu já percebi que nós temos um problema sério, que é de desprezar os legisladores. Para vereador, vota em qualquer um. Para deputado, vota em qualquer um. E ele se preocupa só com a eleição presidencial ou do prefeito. Não é assim que funciona. Vota por amizade, etc. Tal. Né? Eu não voto em ninguém que não venha me pedir voto. Por quê? Porque eu preciso dizer para ele o que é que eu vou cobrar. Eu preciso dizer nos olhos dele: olha, eu vou cobrar isso de você. Né? Isso é importante. Né? Isso é muito importante. Então, nós devemos também orar pelos governantes, para termos paz para pregar e viver a piedade. Paulo nos diz que nós devemos orar pedindo a Deus que as autoridades nos concedam paz para podermos viver a piedade. Ou seja, para termos liberdade de servir a Deus. Esse deve ser um objeto contínuo de oração. Política nossa, sobre política, ok? Liberdade para servir a Deus. É lindo quando Paulo fala: orem para que tenham paz e possam viver a piedade. Ou seja, um estado que não me obrigue a descumprir a lei de Deus. Não é? Ou que cerceie o meu direito de servir a Deus, ou devorar a Deus por isso. Esse também é um princípio bíblico. Já está acabando, gente. Já acabou. Isso aí a gente vai ver domingo que vem. Tem alguma pergunta, alguma colocação? Não? Vou achar que vocês não gostaram. A aula muito boa, mas ela é muito rápida e é muita coisa para a gente analisar e a gente se inteirar. Nós somos preguiçosos, né? A verdade é essa. Não lemos, não queremos muitas vezes nos preocupar com isso aí, mas é muito interessante. Seria importante que nós tivéssemos isso o ano inteiro, não só agora. Durante o ano, várias muita coisa para a gente, né? Aí pode criar seminários temáticos, É né? muito importante, né? Eu acho que deveria ter sempre, para a gente se inteirar e a gente querer buscar, né? Para cobrar de um
A lei orgânica do município é muito importante. Olha, a gente pega coisas drásticas, como, por exemplo, abuso sexual infantil, até coisas simples, né? Como uma calçada. O idoso, ele está andando na calçada, o que é que aparece lá? Um degrau enorme na calçada. Né? Um degrau enorme na calçada. E ele não consegue transpor aquele obstáculo, ele cai, sei lá, ou ele tem que desviar o seu percurso. Então a cidade ela tem um plano diretor. O plano diretor diz como devem ser organizadas as vias públicas. Quem vota o plano diretor da cidade? Os vereadores. Quem apresenta? O prefeito. Né? Quem tem que fazer cumprir o plano diretor? O governo. Então vocês verem como nós podemos começar a ficar um pouco mais espertos com algumas coisas. Né? Um pouco mais espertos com algumas coisas. Assim, nós, como igreja, como povo de Deus, nós deveríamos já partir, não desse ano agora, que não dá mais, mas a partir do ano que vem, se reunir assim a 5 ou 10 pessoas e ir lá na Câmara dos Vereadores, mas para isso também a gente tem que saber o que é que eles estão prometendo agora, que esse é o momento, né? E se caso esse que foi eleito, que a gente votou, a gente vê se realmente ele vai cumprir com o que ele prometeu. Para que quando ele vê assim umas 5 ou 10 pessoas lá, aí vai dizer, não, então ali eu vou ter que ir. Assistir às reuniões da Câmara são muito importantes. Na minha cidade, não sei aqui, mas na minha cidade as reuniões da Câmara são transmitidas via Facebook. Então tem o Facebook da Câmara e as reuniões da Câmara são transmitidas. As pessoas podem assistir em casa as reuniões da Câmara, uma coisa super interessante. Né? Teve uma cidade que criou um projeto de lei, eu achei fantástico, obrigando a Câmara de Vereadores a se reunir pelo menos a cada 3 meses em um povoado dos povoados. Então, por exemplo, me diga o nome do povoado aqui. Mucambo. Então, a cada 3 meses, a Câmara vai ter que ir lá no Mucambo, fazer uma reunião dela lá, para as pessoas assistirem. O município criou uma lei assim, lei de iniciativa popular. Porque as pessoas de povoado, elas não têm acesso ao poder. Elas estão distantes, o povoado não tem água, não tem saneamento básico, não tem calçamento, as escolas são distantes. Não é isso? Para vir para cá é uma complicação. Imagine assistir uma reunião da Câmara de Vereadores à noite aqui em Frei Paulo, né? Então, eles vão ter que se reunir lá, as pessoas vão poder ouvir o que eles estão fazendo, etc. e tal, prestar conta à população. Então, é uma lei super interessante. Por quê? Porque ela limita o poder. Em que sentido ela limita o poder? Quanto mais acesso à informação nós temos, mais o poder é limitado. Por isso que a lei da transparência ela é revolucionária nesse sentido. Agora, uma coisa importante, nós como igrejas, nós temos que tomar um cuidado, nós como cristãos. Por quê? Porque a ação política, ela é do cidadão, ela não é da igreja. A igreja, ela é um ente missionário. Não é isso, pastor? A igreja é um ente missionário. Qual a missão da igreja? Pregar o evangelho. Agora, eu, cristão, eu sou cidadão. Eu tenho direito à opinião, participação. E como cristão, eu tenho a responsabilidade moral de ser um bom cidadão, um cidadão ético, que respeita as leis e que faz as coisas de forma consciente, com consciência. Então eu vou lá como cristão, eu posso me unir como cristão para fazer isso, né? Mas como pessoa. E aí é muito importante isso. Lembra que eu falei que os princípios bíblicos lá, de limitação do poder, etc e tal, coisa muito importante. Eu não posso votar em alguém porque é meu primo, porque é meu irmão, porque é meu tio, nem porque é da minha igreja. Não é esse o motivo. Eu posso votar em alguém da minha igreja? Posso, mas não porque é da minha igreja. Eu preciso verificar, né, se aquela pessoa tem ideia do que é a missão que ela está querendo cumprir, se ela tem ideias para isso, se ela tem senso de responsabilidade, se ela tem senso ético, né? Não é porque a pessoa usa o nome de Deus, que aliás, um bom cristão não usa o nome de Deus de qualquer jeito, de qualquer forma, que eu vou votar nela. Então, em São Paulo, na década de 90, talvez o pastor tenha visto, não sei, teve um candidato a prefeito que ele fazia uma propaganda que era assim, só um minuto, viu? Ele fazia uma propaganda assim, uma criancinha chegava num carro, no semáforo, estendia a mão e dizia assim, me dê uma esmola.
Aí o motorista dizia assim, não tenho. Aí ela fazia assim, por favor então, me ajude, coloque São Paulo nas mãos de Deus, e entregava para ele um panfleto do candidato, que era candidato a prefeito de São Paulo. Então aquele cara dizia assim, votar em mim é a mesma coisa que colocar São Paulo na mão de Deus. Já é um problema sério essa afirmação, né? O que acontece? 3 anos depois, não foi ele, mas 3 anos depois ele foi pego em esquemas de corrupção. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. E o governante, ele não está lá para representar a igreja, ele está lá para fazer cumprir o que a lei manda ele como governante cumprir. Esse é outro porém. Um governante não deve fazer o que ele quer, ele deve fazer o que a lei manda. É que nem o nosso princípio de culto. O princípio é o mesmo. Nós temos uma briga, né, com os luteranos. Nós podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, né? E os presbiterianos dizem, não, nós devemos fazer tudo aquilo que a lei manda. Não é assim, pastor? A mesma coisa funciona lá. Tá? O político ele não pode ir lá, a ideia de que ele pode fazer tudo que a lei não proíbe. Não, ele tem que fazer tudo que a lei manda ele fazer. Senão ele vai querer, senão ele vai acabar exercendo coisas que ele não deveria fazer. Então, só para deixar claro, 5 pessoas ou 10 pessoas não podem chegar na Câmara e dizer que está representando aquele memorial. Cada igreja tem suas regras, né? Na nossa igreja, não. Né? A nossa igreja tem um conselho e um presidente do conselho. Então, quem é o presidente da igreja presbiteriana memorial? Pastor Naziazinho. Ele é o representante da igreja. Se cair esse teto aqui e alguém morrer, quem responde é ele. Não é assim? É. Mas, além disso, ele não é o único. Ele é o presidente, mas ele tem que fazer sobre a fiscalização dos presbíteros. Ou seja, ele não pode fazer como ele quiser. A mesma coisa funciona lá na política, inclusive. O mecanismo é o mesmo. Por quê? Porque o surgimento da organização da igreja coincidiu com o surgimento da organização política que nós temos hoje, Constituição. Princípio da lei regendo o rei. Quem foi que trouxe isso para a cultura? A Bíblia trouxe isso para a cultura. Não, porque pode vir 5 pessoas da igreja como cidadão, mas eu vou chegar lá e dizer que está representando a igreja memorial. Não pode. Não pode. Na nossa igreja não pode. Né? Mas assim, por que eu estou falando sobre esse negócio de São Paulo na mão de Deus? Porque a gente precisa tomar cuidado. Existe uma diferença também entre votar e ser cabo eleitoral. Olha, votar e ser cabo eleitoral. Quando eu estou na dúvida, quando eu não sei até onde o camarada vai, quando eu não sei, quando eu não confio plenamente no que ele pode fazer, eu posso votar. Mas eu penso 2 vezes antes de ser cabo eleitoral. O que é cabo eleitoral? O que pede o voto. É o que aconselha o voto. Está entendendo? É o que argumenta. Né? E se eu resolver fazer isso, eu penso 2 vezes na forma como eu vou fazer isso. Né? Então tem gente que fala lá, vote em fulano, que eu te garanto isto, que ele vai fazer isto, que ele vai ser assim. Né? E aí ele não faz. Você foi fiador dele, você foi um fiador dele. Aquela pessoa vai acreditar em você o erro que ele cometeu. Né? Imagine então o perigo da igreja fazer isso, porque aí a igreja se compromete. Então são esses os cuidados, certo? Mas foquem no que eu disse: limitação de poder, cuidado com os mais vulneráveis, são os princípios, e estabelecimento da justiça, ou seja, punição dos maus. Né? Então, qual é o princípio bíblico geral para o governo? O governo tem que ser com poder limitado. O governo tem que olhar para as pessoas que sofrem, para as mais vulneráveis, aqueles que não podem se defender. E o governo tem que punir os maus. São essas 3 coisas que vocês têm que focar hoje. Né? Certo? Ok? Vou repetir. O governo tem que ser limitado, tem que olhar para os mais vulneráveis e tem que punir o mal. Punir o mal. E aí o mal independente de classe social. Né? Como eu posso contribuir para a política? Voto consciente e participação direta. Por exemplo, a associação de moradores de bairro, que eu não falei aqui,
Então você mora lá numa região bem complicada, que tem muita criminalidade, ou que não tem esgoto, ou que não tem uma escola, ou que o carro do lixo não passa, né? Então você vai lá, se junta com os moradores daquele bairro, forma uma associação de moradores. E aí essa associação de moradores, ela passa a ter representação política, né? Para quê? Para começar a cobrar do governante os problemas que tem naquela comunidade. Olha, a polícia não passa aqui na minha comunidade, por exemplo. O carro do lixo não passa aqui na minha comunidade, não tem uma escola aqui próxima, né? E aí juntos vocês têm mais força de poder fazer essa mobilização, né? Então um cristão consciente da sua responsabilidade civil, ele começa a usar esses meios, né? Esses meios aí de participação política consciente. A associação de moradores é uma coisa interessantíssima. No Rio Grande do Sul, que é um grande exemplo de participação política do povo, lá tem muita gente participando, né? Em Porto Alegre, eles conseguiram instituir, por exemplo, o orçamento participativo. O que é o orçamento participativo? Uma parte da verba da prefeitura vai vir para um telão e o prefeito vai dizer: posso gastar esse dinheiro nisso, 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 nisso. Quem decide? Vocês. Orçamento participativo. Né? Então, o Frei Paulo pode criar uma lei de iniciativa popular instaurando o orçamento participativo, né, na cidade de Frei Paulo, que aí vai obrigar o prefeito a consultar a população para saber no que a população quer que ele gaste uma parte desse dinheiro que tem na prefeitura. Olha que interessante. Né? Então vamos pensar nessas coisas, ok, irmãos? Isso é importante. E até a próxima, viu? Desculpa de novo aí, como disse, desse é um tema que a gente se empolga.